Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Hoje é dia de finados e já aconteceu muita coisa no dia de hoje, pela cidade afora, nos cemitérios. Eu queria dedicar o nosso programa, ainda assim, à data de hoje, apesar de estarmos já no cair da tarde. E eu queria fazer o seguinte comentário como introdução à minha fala neste momento. Olha, eu não sei se todos sabem, mas no meio evangélico eu tenho observado que muitos irmãos nossos têm uma certa reserva com relação ao dia de finados. Alguns temem e pensam que o dia de finados, por exemplo, é um dia dedicado a se invocar os mortos, ou pior ainda, fazer orações aos mortos, o que a gente não encontra apoio na palavra de Deus para nada disso. Então, por essa razão e por um pequeno equívoco, muitos têm reservas com relação ao dia de finados. Mas eu quero dizer para os meus irmãos que muito pelo contrário. Eu, por exemplo, tenho 83 anos de idade, eu tenho 55 anos de pastorado. Além disso, eu nasci na igreja evangélica, e na igreja onde eu nasci, que por acaso é a igreja pentecostal mais antiga do Brasil, os missionários, naquele tempo, quando eu era rapazinho, garoto, eu me lembro, né, que os missionários encorajavam os irmãos da igreja a irem ao cemitério no dia de finados. Aí você pergunta, para quê? Para evangelizar. Nós distribuíamos folhetos. Interessante que no fundo desse cemitério havia lá um local, um espaço, onde os missionários faziam um culto. Nós tínhamos um culto no cemitério. Aí você pergunta de novo, e para que esse culto? Esse culto era para pregar o evangelho. Nós tínhamos distribuído folhetos para a maioria das pessoas no cemitério, e até convidando as pessoas para o culto, e lá era pregada a palavra de Deus, a mensagem da vida eterna e a salvação pela fé em Jesus. Portanto, aí está, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Nós não temos, portanto, em linhas gerais, no meio evangélico, apesar de que alguns pensam diferente, mas nós não temos nenhuma reserva com relação ao dia de finados. Como estou lhes demonstrando, nós aproveitamos o dia de finados para entender sobre a questão da vida eterna, a questão da ressurreição, conforme a Bíblia fala. A propósito, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 28, que eu queria ler agora, e que Jesus fala justamente sobre isso. Ele diz assim, aqui Mateus 5, 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui está falando, portanto, que todos nós haveremos de ressuscitar. Naturalmente, uns para a vida, como Jesus diz aqui, e outros para a condenação do juízo, porque nem todo mundo é convertido a Deus, nem todos se salvam. Então, assim, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, e falar em túmulos, nós temos uma questão hoje moderna que é a cremação, né? Muitos são cremados, etc. Eu quero lhes dizer o seguinte, esse é outro problema, né? Porque, na verdade, nós aqui, eu pertenço a uma linha de pastores que nós defendemos a posição judaico-cristã. Nós entendemos que as pessoas devem ser sepultadas em túmulos, portanto. Agora, o fato de haver cremação não obstaculiza nada, porque a ressurreição independe dessa questão de estar sepultado ou de ser cremado, porque nos tempos antigos, vocês sabem, muitos cristãos foram queimados nas fogueiras como mártires, muitos mártires, né? Houve cristãos que foram devorados por feras, né? Houve muita gente, e há muita gente que morre afogado
E qual é o problema do nosso Deus para ressuscitar essa gente toda? Problema nenhum. Portanto, meus irmãos, aí está. Olha, eu queria ler outro texto e já vou começar a terminar a minha reflexão. Aqui no livro do profeta Daniel, encontramos a mesma coisa. Esse conceito de ressurreição, esse conceito de salvação e condenação. Nós encontramos aqui em Daniel, capítulo 12, aqui no versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Pronto, então aqui está mostrando a salvação e a condenação. Mas o meu assunto aqui é a questão propriamente do dia de finados. E neste dia eu queria dizer para todos os meus queridos amigos: olha, meus amigos, existe salvação e existe condenação. Jesus é o nosso Salvador. Se nós quisermos entrar para o caminho da salvação, nós precisamos reconhecer Jesus, aceitar Jesus, seguir os ensinos de Jesus, fazer a vontade de Jesus. E agora, quem não faz isso, quem entra por um outro caminho, eu já não sou responsável. Eu desejo de coração que todos os que me ouvem, todos aqueles que, enfim, se declaram cristãos, estejam preparados para entrar na vida eterna, que é aquilo que Jesus nos oferece. No Evangelho de João ainda, João capítulo 3, versículo 16, nós encontramos aquele texto que nós consideramos o texto áureo da Bíblia. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esperamos, portanto, que todos creiam em Jesus para entrarem na vida eterna. Interessante, meus amigos, eu estou querendo fugir dessa questão de falar de condenação, de morte eterna, de inferno. Eu quero fugir disso e quero falar só de coisas boas. Mas a Bíblia é clara nesse sentido, a Bíblia não me deixa fugir. Esse último texto que eu citei agora foi de improviso. Os dois primeiros aqui eu planejei, etc. Esse aqui eu me lembrei, citei, pois não é que tem lá, para que aquele que nele crê não pereça. É porque tem quem não crê em Jesus e vai perecer. Então eu estou querendo fugir de uma palavra dura, assim, negativa, mas não adianta. A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem que ser pregada inteiramente e corretamente. Os meus amigos estão me compreendendo. Agora, meus queridos, nós vamos ter um instante de oração. Nós não vamos orar pelos mortos. Os mortos já estão na mão de Deus, todos já têm o seu destino, né? Agora, o que nós vamos orar é por nós, os vivos, para que nós possamos entrar pelo caminho da verdade, para que nós conheçamos Jesus, sigamos a Jesus, façamos a vontade de Jesus. Então nós vamos, portanto, agora curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, fixar a nossa mente em Deus, se for possível, e vamos então orar. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença. Eu quero Te agradecer, meu Deus, porque este dia de finados nos faz lembrar que existe a salvação, embora também exista a condenação. Mas nós queremos a salvação. E eu quero Te pedir, ó Pai, que Tu nos ajudes a compreender os Teus caminhos, entender os Teus caminhos, fazermos a Tua vontade. Eu peço que Tu abençoes a cada uma das pessoas que estão assistindo a este momento de fé, que estão aqui conosco, Pai. Nós estamos aqui iniciando uma nova etapa neste horário, aqui pelas redes sociais. Então, fala com todos, para que todos aqueles que ainda não Te conhecem direito, que não estão muito bem inteirados, que procurem Te conhecer, procurem garantir a sua salvação, porque
Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Então, Pai, esta é a minha oração, faz melhor do que o que eu estou te pedindo, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço desde agora e para sempre. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Meus amigos, como eu disse, nós estamos hoje começando uma nova etapa aqui pelas redes sociais, ocupando este horário, né? Amanhã nós voltaremos. Vamos prosseguir. Todos os dias neste horário será o nosso privilégio falar a palavra de Deus, ter este momento de fé. Por falar em fé, a partir de amanhã nós vamos comentar aqui, vamos analisar essa questão da fé. Então eu espero que você esteja amanhã em sintonia conosco, neste horário. Vamos assim estar juntos e vamos aprender mais e mais das coisas de Deus. Uma boa tarde a todos, muito obrigado por sua atenção, até amanhã e que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus.